Fala pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo em nosso canal. Encerrou agora lá em Limeira, segunda rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo fez uma excelente vitória, 4-0 para cima da Inter de Limeira. Vamos comentar aqui alguns pontos positivos e negativos talvez do que eu vi do jogo de hoje. Vale a pena você ficar comigo aí até o final do vídeo e também falar com vocês aí referente a uma notícia que surgiu antes dessa partida de hoje, né? Então vamos lá, comentar um pouquinho desse jogo. É sempre bom, né, você fazer um pós-jogo de vitória, ainda mais de uma goleada 4-0, né? São Paulo começou bem para cima da Inter de Limeira, fez 1-0 com um gol ali de Sara, um passe de calcanhar do Pablo. O Pablo hoje estava inspirado, hein? Vamos chegar nele aí também. Deu um passe de calcanhar, Igor Vinícius chegou, infiltração, tocou pro Luciano. Sozinho, Luciano perdeu o gol, hein, Luciano? Mais um gol perdido, hein? Mais um gol perdido do Luciano, mas ele tem créditos. Acertou a trave e o Sara sozinho só empurrou 1-0 para o São Paulo. E o São Paulo já ficou mais tranquilo na partida, né? Daí depois teve um jogador expulso da Inter de Limeira e facilitou o jogo do São Paulo. E é aí que talvez entre um pouco a parte negativa disso, né? Porque o jogo fica mais aberto e o São Paulo tem a oportunidade de colocar mais atacantes, mudar o esquema tático e o Crespo não mudou, tá? Eu não vou mentir para vocês aqui que eu gostei do jogo inteiro por conta da vitória, mas eu fiquei meio assim preocupado porque o Crespo demorou muito, se eu não me engano. A primeira substituição no jogo foi aos 27 minutos, 28 mais ou menos assim, e o São Paulo estava com 3 zagueiros. Mas eu acredito que ele não mexeu, né? A gente vai respeitar o trabalho, vai apoiar bastante, é só um pensamento meu aqui, não estou fazendo críticas, tá? Mas eu esperava que ele já mudaria, depois que você tem um jogador a mais, você está com 3 zagueiros, você não precisa mais de 3 zagueiros, você pode tirar e ficar com 2 ali pelo menos e ficar tranquilo, né? Então eu achei que ele iria fazer isso, mudar já o esquema ali, mas não, ele deu uma segurada, para mim segurou até bastante, mas no final deu tudo certo. São Paulo ainda conseguiu golear depois com as mudanças que ele fez, a gente vai chegar lá também, viu? Então é isso aí que eu não gostei muito, tá? Mas o Crespo provou que vale a pena dar uma segurada, esperar, mas talvez ele segurou tanto assim essas mudanças e mantendo a formação por conta do time, que está diferente agora. Ele quer ver o desempenho dos jogadores, quer entrosar de fato aí os jogadores nesse esquema novo de 3 zagueiros. Então talvez por isso ele manteve, né, esse esquema durante o jogo, então ele não mudou, né? Então foi isso, acredito que foi isso que ele fez, tá? Então o São Paulo mesmo assim tomou alguns sustos que no meu ponto de vista não deveria tomar. Você com um a mais, você ganhando o jogo com 3 zagueiros, não pode dar umas brechas que deu no jogo de hoje. E o Volpi fez umas boas defesas também e ajudou a gente aí a sair com um placar de 4-0 sem sofrer gols. Geralmente o São Paulo sempre vem tomando os gols, né? Então, nessa parte aí que talvez eu não gostei muito, mas eu respeito o Crespo, talvez ele ia estar fazendo uma pré-temporada no meio do Paulista, talvez seja isso. Então a gente tem que respeitar aí esse pensamento do Hernan Crespo, né? E mais uma questão aí, pessoal, para vocês aí, ó. A gente que critica o Pablo, né? A gente critica bastante, pedimos a saída dele e ele vem se destacando um pouco mais nos jogos, né? Por mais que em alguns momentos no jogo de hoje ele faz algumas coisas que você olha assim e acha meio que bizarro, né? Mas hoje ele deu 2 passes de calcanhar, fez um gol e foi importante na vitória de hoje, né? Vale lembrar que o São Paulo já tinha aí um jogador a mais contra a Inter de Limeira. Não é um adversário que você pode já tirar conclusões, falando que melhorou, não. Tem pontos positivos e negativos durante o jogo. Os negativos foram esses que eu citei aí, contra-ataque que não poderia ter dado para a Inter de Limeira e o São Paulo deu, né? Então, mais um ponto positivo aí é esse Pablo aí que vem fazendo gols, aparecendo um pouco mais nas partidas. Esse Pablo que Hernan Crespo disse que vai tentar recuperar esse jogador e pelo pouco tempo que ele chegou no São Paulo, a gente já vê uma melhoria no Pablo, né? Não está excelente, não está maravilhoso, mas a gente já está vendo um diferencial
desse Pablo aí. Espero que ele consiga de fato recuperar o jogador, porque é investimento do São Paulo feito no atleta, né? São Paulo pagou quase 30 milhões de reais no jogador. Então o Crespo chegando aí pode conseguir. Eu vi que no jogo de hoje já teve alguns momentos o posicionamento na área do Pablo estava melhor. E é coisa que a gente vinha aqui questionando, né? Hoje estava melhor o posicionamento dele. Talvez Crespo, que foi um cara aí, presença diária, um atacante, já deve ter orientado o Pablo em algumas questões aí na área. E hoje a gente já viu uma diferença nisso, né? E o Crespo quer recuperar o jogador, tomara que recupere, né? E mais um jogador ali que no início eu achei um pouco mal no jogo, o Igor Vinícius, mas depois foi se encontrando, né? Daí sofreu pênalti, deu passe lá pro Luciano que perdeu o gol, mas foi até razoável hoje o Igor Vinícius. Mas aí que a gente vai entrar na questão agora que o São Paulo contratou um lateral direito, o Orejuela, jogador aí fica no São Paulo até 2024, um bom período aí. O São Paulo teve 50% dos direitos do jogador e os outros 50% vai do Ajax, né? Ajax da Holanda. E o São Paulo contratou um reforço aí, para mim, eu não acompanhei o futebol do Orejuela em 2020, mas a gente percebe que ele é melhor do que o Juan Fran, né? Raça, apoia mais no ataque e tal, tem um bom desarme. Porém, uma questão que eu não gostei muito, que eu vi hoje do Orejuela, que algumas informações que ele se machuca bastante. Espero que o jogador não tenha nenhum problema de lesão, esteja 100% aí. E ajude a gente, né, cara? Chega de contratar jogadores com lesão, né? Mas falando assim um pouquinho do Orejuela, por mais que eu não acompanhei em 2020 ele, é um jogador que vinha se destacando, é um bom jogador. Então para mim, inicialmente assim, eu acredito e confio na diretoria do São Paulo que fizeram uma boa contratação, tá? Então eu acredito nisso aí, que seja muito bem-vindo Orejuela, novo reforço do São Paulo, lateral direito, beleza? Comente aqui o que vocês acharam desse reforço. E falando aqui do jogo, hein, rapaziada, vamos continuar aí, ó. Falamos do Pablo fazendo gols, isso é interessante, tira aquele peso do jogador, tira o cara fica meio, às vezes, aéreo no jogo, preocupado com as críticas, né? Tira tudo isso do jogador. Então o Pablo hoje, talvez com esses gols, essas últimas atuações, tinha tirado esse peso e esteja mais tranquilo durante os jogos do São Paulo e faça gols aí com tranquilidade. A gente torce por isso, né, cara? A gente torce que aconteça isso. Mas quando tiver que criticar, a gente vai criticar, né? O jogador estava merecendo críticas, né? Então hoje a gente vai elogiar o Pablo pela atuação de hoje, o gol e tal. Mas ainda tem que melhorar mais, tá, Pablo? A gente só tá dando uma melhoradinha aí nas suas análises do jogo, beleza? E o Luciano foi lá, fez o terceiro gol do São Paulo. Luciano que perdeu o gol no jogo de hoje, mas teve lá mais uma vez uma presença diária. Mais um ponto positivo do João Rojas, que renovou o contrato com o São Paulo. O Rojas é um cara que entra no jogo, a gente olha e fala assim, opa, pode sair coisa boa aí. Então, por isso que a gente pediu o Rojas, né? E eu ainda achava que o Rojas iria voltar meio travadão, né? E o Rojas já voltou voando, cara. Olha só. Claro, Teclas, a Inter de Limeira, a gente tem que analisar isso, sim. Tinha um jogador a mais? Tinha. Mas o jogador que vem aí de um período de 2 anos sem jogar, a atuação que o Rojas fez os poucos minutos em campo hoje, dá pra gente criar uma expectativa muito boa. E aí já vai um tapa na cara do Fernando Diniz, que não colocava o Rojas para jogar, que não colocava o Galeano para jogar, que mais uma vez entrou hoje, e o nosso Hernan Crespo aí disse que vai colocar mais vezes sim o Galeano para entrar nos jogos. Então foi um tapa na cara. A assistência do Rojas hoje no gol do São Paulo, que jogada, hein? Uma jogada diferenciada, uma jogada que a gente não vê geralmente. E o Rojas foi lá e conseguiu fazer uma excelente jogada, né? E também São Paulo sofreu um pênalti em cima do Igor Vinícius no finalzinho do jogo. Rojas pediu a bola. Eu gostei, tá? Por mais que a gente fala aqui que o São Paulo tem que ter já jogadores certos para cobrar pênalti e tal, tudo definidinho, mas o jogo já estava resolvido.
3 a 0. O Rojas está voltando agora, era uma oportunidade para ele já fazer um gol e o cara já ficar com fome de bola, vontade de jogar. Então ele já está tendo, né? A gente já está vendo isso. Então ele vai ficar com mais fome ainda, com mais vontade de mostrar futebol. Então, interessante, eu gostei lá do Rojas pedir a bola para bater o pênalti, bateu bem, bateu firme, tirou do goleiro ali e conseguiu fazer 4 a 0 para o São Paulo. Um excelente jogo do São Paulo aí, por mais que tinha um jogador a menos, a Inter de Limeira, tem tudo isso, né? Mas foi um bom jogo, a gente está analisando a partida, né? Tem coisas para melhorar sim no São Paulo, principalmente a marcação. E o ponto positivo aí é a entrada do Rojas, cara. Fazendo gol, dando assistência, com vontade. E é mais um jogador que pode ser aí recuperado, né? Para o nosso São Paulo, um jogador que já estava no São Paulo. E o Hernan Crespo está apostando, colocando o cara. E um ponto positivo, esse é o melhor de todos, que eu já estava esquecendo para falar para vocês. Daniel Alves saiu durante o jogo, olha só, hein? Hernan Crespo foi lá, sacou Daniel Alves durante a partida, saiu pianinho e entrou o Hernandes no lugar dele. Quando que Fernando Diniz fazia isso no São Paulo? Ele tirou o Daniel Alves. Vou falar de novo aí para quem não viu o jogo. O Hernan Crespo tirou o Daniel Alves durante a partida. Mais um ponto positivo aí. Parabéns pro Hernan Crespo aí, que teve culhão, coisa que também o Diniz não teve. E aí foi mais um tapa na cara do Fernando Diniz. Tamo junto, rapaziada. Esse foi o pós-jogo. Valeu!